Boa noite, irmão. Deus abençoe, né? Sim, um primo dele, uns dizem que não é primo, outros dizem que é, que é o pastor de Brasília, Domingos Prego Lionel, né? Então, como os dois era parente, né? Então eu batizei o pastor Domingos Lionel, antes de pastor Joaquim. Então ele saiu daqui de Campinas, eu morava em Campinas, São Paulo, agora eu estou morando aqui no Rio Grande do Sul, que é a minha terra, né? Moro na Serra Gaúcha, na cidade de Gramado. Cidade turística muito alto aqui, né? É uma cidade fria. E então a gente batizou o pastor de Brasília, Domingos Prego Lionel, e ele passou em Goiânia e pregou lá no pastor Joaquim, né? E pregou sobre o profeta, que ele tinha aceitado e batizado. Aí o pastor Joaquim e os obreiros lá deram contra ele muito, né? Então ele lançou um desafio lá. Aí o pastor Joaquim leu os dois livros do irmão Brano e disse que era verdade, né? Então aí ele diz isso é verdade, né? E disse que aceitava a mensagem. Aí o pastor Domingos Leonardo queria batizar ele. Ele disse, não, eu quero batizar pelo pastor que batizou o irmão. E eu não sabia que ele tinha passado lá o Domingos Prego Leonel, né? Então eu recebi uma carta do pastor Joaquim pedindo o livro do irmão Brão. Enviei para ele e menos de 2 meses depois, um mês e pouco, ele mandou um diácono, Luiz Serrano, buscar eu ou então o missionário irmão Martim, que o profeta enviou para trazer a mensagem para nós no Brasil, que é o irmão Martim, né? A mensagem está no Brasil, irmão, vai fazer 63 anos, viu? Então, ela veio em 58, irmão, e já fez 63 anos. E ela veio para o Brasil em 1958, né? E o missionário, irmão Martim, veio para o Brasil em 1952. Então, a gente foi lá e batizou o pastor Joaquim, pregou lá, mais ou menos mais de 2.000 almas foram salvas, né? Receberam a mensagem. Então, aí já começou errado, aí, no princípio, irmão, já começou errado, né? Começou errado porque a gente não sabia, o pastor Joaquim era casado, a gente não é acusar ninguém, não é? De maneira nenhuma. E eu não posso me meter lá, aí, irmão. Eu não posso me meter porque quem resolve esse assunto aí é a igreja e o pastor. A igreja é independente, né? E a gente sendo de fora, não sendo do ministério do irmão, do pastor Joaquim, a gente não vai se meter, né? Então, essas acusações aí que estão fazendo contra ele, essas mulheres aí, porque já tem o pastor da Assembleia de Deus, está preso há muito tempo, muitos anos já, né? Que abusava das irmãs lá. E quando a gente batizou o pastor Joaquim, ele estava com a irmã Neuza e não sabia que ele era divorciado da primeira esposa. Ele não falou nada, foi descoberto mais tarde, né? Aí o missionário levou o caso dele para os Estados Unidos, lá para o tabernáculo do irmão Brano. Então, aí em Goiânia, a gente não sabia. Depois foi descoberto que ele estava vivendo com a irmã Neuza, que tem o Ricardo, né? Então, foi descoberto que ele estava vivendo com ela e não era casado, assim, né? Então, ele queria que o missionário, o irmão Martim, fizesse o casamento dele, e o irmão Martim não quis fazer. Então, o irmão Martim levou o caso dele, falou para ele: eu vou levar o seu caso, né, de casamento de divórcio, para os Estados Unidos. Então, a resposta que veio de lá do tabernáculo do irmão Brando, do pastor, da família do irmão Brando todo, Billy Paul, irmão José Brando, tudo foi que ele tem que sentar no banco e pode ficar tocando as fitas no rádio, né? Que ele tinha gravado naquela época. E não pregar mais, porque ele tinha duas esposas vivas, né? Estava com a segunda mulher. Não podia. E depois ele andou casando de novo. Aí ele não aceitou mais o missionário irmão Martim. Depois de 2, 3 anos, né? Ele não aceitou, né? Mais o missionário. Então, nós não. Precisa dar uma orientação para o irmão que a gente puder, né? Mas quem resolve é o povo do tabernáculo de Goiânia, né? Aquele e o povo que pertence ao ministério dele, né? É o povo que julga ele. Tem que haver um julgamento aí na igreja, né? E o povo vai decidir. Se mais de 50% vai falar que ele deve descer do púlpito e não ser mais pastor aí, ele tem que obedecer, né? Porque está saindo muita gente daí por todo lugar, irmão. E já começou errado lá quando aceitou a mensagem, né? Escondendo que ele estava com a segunda mulher, né? Então já começou errado o ministério dele. E ele não podia ser pastor. O pastor tem que ser casado com a virgem e esposa de uma mulher só, não pode ter duas esposas. E ele já estava na segunda, depois casou de novo. Aí realmente não pode, né?
Então, ele separou de nós depois, não aceitou mais nós lá. Então, quem decide é o povo e o pastor lá, né? Se o povo quer ele de volta, quer ele continuar, mas só que a Bíblia não aceita isso aí, né? O profeta ensinou isso aí, não aceita, e a Bíblia também não aceita, né? Que o pastor seja marido de uma mulher, e não de 3 mulheres, né? Esse homem era para ter sentado no púlpito desde o início, porque o missionário irmão Martim falou para o irmão, eu trouxe a resposta dos Estados Unidos para o irmão de lá. É para o irmão sentar no banco e colocar um outro no seu lugar, para um que pode estar no seu lugar, né? Ele não aceitou de jeito nenhum, né? Então ele continua até hoje, né? E parece que ele não vai sair de lá, não. Porque existe muita confusão aí desse pastor fazendo confusão, né? Irmão Bruno fala que o perigo de tudo na mensagem seria os pastores. E realmente, São Paulo falou que seriam os pastores. Lá em Mileto, no capítulo 19, parece de Atos dos Apóstolos, né? Ele chamou os anciões de Mileto e falou que viriam lobos devoradores que não poupariam o rebanho e que se levantariam de entre vós mesmos, né? E São João escreveu, né? São João escreveu na epístola dizendo assim: filhinhos, ouviste que veio o anticristo, eu porém vos digo que já entre vós mesmos tem se levantado muitos anticristos. Então começou aquela doutrina dos nicolaítas, né? De Jezebel e aquelas coisas tudo, né? Então aí em Goiânia foi assim, por isso que o pastor Joaquim não recebeu mais o missionário irmão Martim e nem recebeu a gente, nunca mais me convidou para chegar em Goiânia, né? E daí enviava obreiros aí, enviava o Febrônio, bem pertinho da minha casa aqui no Rio Grande do Sul, enviava obreiro aqui 2.000 quilômetros, irmão. De ônibus eles vinham para batizar a pessoa quase do lado da minha casa, assim pertinho de onde eu morava. É assim, a gratidão, assim, parece incrível isso aí, né? De repente a gente sabia que ele foi batizado, o Febrônio foi lá e batizou. Pessoa pertinho, por que não dizia, irmão Enio, batiza aí perto da sua casa, agradecer a gente pelo que a gente fez por eles lá tudo. E também, irmão, ele invadia aquele lugar que ele cuidava, ia lá de noite, invadia e eu vim dar ceia para vocês, porque todo mundo estava escutando o pastor Joaquim pregar no rádio, né? Aquelas fitas gravadas lá em Curitiba, na Rádio Universo, né? Então, naquele tempo estava assim, né? Então, todo mundo escutava o pastor Joaquim. Então, tirava proveito disso aí. Já pensou em enviar o obreiro de lá, irmão? A gratidão, agradecendo a gente, que coisa, né? Irmão, ele veio aqui em Campinas, no estado de São Paulo, e o missionário ele tinha milhares e milhares de livros, 7 eras da igreja, né? E eles vinham de carro, de Kombi, enchiam e levaram tudo para lá, para Goiânia, né? Levaram, deixaram nós sem mensagem, né? E sempre foi assim, depois chutaram o missionário, para o missionário não ir mais lá, porque ele não queria líder sobre ele, não queria obedecer, né? Mas o pastor tem que obedecer o apóstolo. O irmão Bruno fala, irmão Martim, o irmão nasceu um apóstolo, o irmão Bruno falou para ele. Então, Joaquim não aceitava isso aí, né? Então, já começou errado desde aquela época, irmão. E continua errado até hoje. Mas Deus vai permitir que caia tudo aquilo que está errado, irmão. Agora permita-me um testemunho à parte, pessoal, quando pegaram nas minhas mãos, até com lágrimas, e com muito amor, com voz muito macia, dizendo: ó, irmão Joaquim, você tem que parar de pregar. Vocês não sabem o que é o diabo conversar com você. Quando vem um incrédulo de lá e apanha uma coisa sua, você não tem medo de incrédulo. Mas quando vem um santo e te fala uma coisa, aquilo te fere por dentro, aquilo te sangra. É porque eu não dei ouvido ao Satanás. Quando ele mandou eu parar, usando as Escrituras,